Mas enfim, nós temos muitas histórias importantes para contar a você que está nos acompanhando nesta manhã de segunda-feira, semana do Natal. Tenho aqui também, já compondo o mesão, o prefeito Edinho Silva, que está aqui para fazer um breve balancinho da sua despedida, exatamente, da Prefeitura de Araraquara. Prefeito Edinho Silva, preparado para deixar a Prefeitura depois de 8 anos? Bom dia, prefeito. Bom dia, Madalena, bom dia ao Luiz, ao Ernesto, o Fernando, Zé Roberto, a Gabi, o Celito, o Luquinha. Equipe grande, né, Madalena? Parabéns aí. Precisa de um fenemê, Parabéns aí por toda a equipe, parabéns por essa nova fase aí na sua carreira, na carreira de toda a equipe. E eu Madalena, eu penso que a vida ela é feita de ciclos, né? A gente encerra um ciclo, começa outro. É o meu 4º mandato de prefeito, se nós somarmos 2001 a 2008, e essa é a minha volta a 2017. Então claro, né, você sempre, quando você faz balanço, você sempre enxerga coisas que você poderia fazer, mas eu faço um balanço também de muitas coisas que nós fizemos, o momento que a gente deixa a cidade, um momento que eu acho que com todas as dificuldades a cidade vive um momento importante. Poderia estar melhor, mas quis Deus e o destino que a gente tivesse uma pandemia pela frente e depois nós tivéssemos as enchentes de 22 que foram terríveis também. A gente teve que reconstruir muitas regiões da cidade, mas também eu penso, nós estamos resolvendo problemas históricos de Araraquara, né, problemas de infraestrutura. Eu vou deixar a cidade com quase 370 milhões em obras acontecendo, né, fora aquelas que eu entreguei, obras acontecendo para que o próximo prefeito Lapena dê continuidade, inaugure, e o mais importante, recurso do governo federal. Eu não deixo obras onerando o município. Claro, toda obra tem contrapartida. Eu já somei toda a contrapartida por volta de 4%, é muito baixo o que o município tem que entrar como contrapartida. Estamos resolvendo um problema histórico de Araraquara, que são as obras de drenagem na região da Via Expressa. Não são só obras de drenagem, né? Nós vamos mudar todo o conceito urbanístico de Araraquara. São 4 lagos, porque os lagos que vão reter as águas desde a SP 255, eles serão transformados em parques, né? Nós teremos, é como se nós tivéssemos 4 Ibirapueras dentro de Araraquara, porque pista de caminhada, ciclovia, quadra poliesportiva, local de lazer, de piquenique, enfim. Então são investimentos importantes, são 143 milhões de reais. A cidade também, é uma marca que eu acho que essa nós temos que zelar muito por ela, a 2ª cidade mais segura do Brasil, né? Nós estamos entre as melhores cidades para se viver do país. Então, eu penso que um balanço positivo, mesmo com todos os problemas que a gente ainda tem que resolver. Edinho, sem dúvida nenhuma, a gente até comentou muitas vezes durante esses últimos anos os fatores positivos da administração, que foram as grandes obras, todas essas iniciativas, as pontes que foram construídas, não foram mais pinguelas, né? Foram pontes de verdade. Tivemos aí toda essa situação dessas obras que vão criar uma nova situação em toda aquela região das Cruzes. Agora, nós sempre realçamos aqui que a sua administração falhou no dia a dia, por exemplo, na questão da zeladoria, né? Inclusive, sábado agora nós mostramos, sábado na sexta-feira, e quisemos até falar com a empresa que faz a limpeza das praças. O que houve com esse pessoal? Porque nós tivemos 2, né, Luiz Antônio? Foi o que cuidava dessas obras. O secretário de obras. O Edinho, quando voltou, nomeou o João Bernal, né, que ficou o primeiro mandato todo. No segundo mandato foi o Película. Horrível. Até recentemente a Renata assumir a Renata, pasta. Horrível. Então eu pergunto a você, Edinho, não teve como equilibrar esses 2 casos? Que foi o que eu acho que os 2 setores que acabaram manchando a sua administração, que foi belíssima. O que aconteceu com essa questão? Olha, Madalena, eu reconheço que a zeladoria, nós carregamos um déficit, né? E eu não tenho nenhuma dúvida que a zeladoria nós sentimos muito na época da pandemia.
quando eu tive que suspender contratos, né? Eu tinha que escolher quais os contratos que eu suspendia. Suspendi obras importantes, né? Várias obras eu suspendi os contratos, e nós suspendemos os contratos, mas a gente achava que a cidade, do ponto de vista da pandemia, suportaria. Eu gastei de recurso próprio, Madalena, 122 milhões de reais no combate à pandemia. De algum lugar você tinha que tirar esse dinheiro, porque você não tinha uma previsão orçamentária, né? Não é, começou a pandemia em 2020, eu tenho uma previsão no orçamento de 2020 para enfrentar a pandemia. Não tinha. A pandemia foi algo que pegou o mundo de surpresa e nos pegou de surpresa. E nós tivemos que abrir um hospital de campanha, nós tivemos que transformar a UPA em central de atendimento, nós universalizamos a testagem. Araraquara foi a cidade que mais testou, e eu nunca neguei. A minha orientação sempre foi de nunca negar a testagem para ninguém, Madalena. Então a gente tinha muita gente da região vindo testar aqui, muita gente, as cidades da região. Nós tivemos casos de ônibus, né? Ônibus que vieram testar em Araraquara, e eu falei, eu nunca vou negar, porque é saúde, é vida. E ali eu tive que, de fato, cortar e suspender contratos na área de manutenção. Eu investi muito depois para tentar tirar esse déficit, mas manutenção é uma coisa terrível, porque se você deixa de fazer a operação tapa-buracos, depois você não consegue pôr em dia, por mais que a gente tenha feito. Eu fiz o maior pacote de recapeamento da história de Araraquara, e ainda agora eu estou com mais um recurso para ser aprovado na Caixa, para fazer mais recap da Via Expressa e da Vaz Filho. Então eu tentei, e também as praças que a gente não conseguiu recuperar esse déficit, eu reconheço agora, nesse período do ano. É um período que geralmente a gente encontra dificuldade. Agora, e essas empresas terceirizadas? Porque eu sinceramente tenho visto aí que de repente na época da eleição não fizeram o trabalho, estão fazendo agora. Gozado, me diga uma coisa. Olha, Madalena, você não escolhe a empresa que ganha concorrência. Ela ganha concorrência, eu acho que a gente tinha que mexer na lei de licitações. Por exemplo, não estou fazendo críticas, não. Estou aqui. Eu vou ser sincero com você. Teve empresa aí que estava trabalhando para outro candidato. Eu vi diretor dessa empresa trabalhando para outro candidato. Como é que pode um negócio desse? Mas não há nada que impeça, mano. Não, mas eu sei, mas não. Apoio político, a manifestação é livre no país. Eu sou tonto agora, eu sou idiota. Tem dó, Luiz Antônio. Madalena, por que pareça que... Eu vi o cara conversando, Pomba. Mas tudo bem, eu vi o cara conversando quando ele não sabia que eu estava ali atrás. Ele tem que cumprir um contrato. Quer que eu fale o nome dele? Não vou falar o nome dele. Não, mas ele tem um contrato com o poder público fiscaliza, ele tem compromissos, ele não pode abrir mão dos compromissos. Madalena, você toca num ponto que aí ele é mais profundo ainda. Eu acho que a sociedade está muito contaminada com esse ambiente político. O cara e a mulher dele trabalhavam com outro candidato e fazia coisa lá. E falou, não vou fazer mesmo. Não vou limpar. Agora, como é que pode o negócio dele? Nós temos várias empresas. O que diz? Primeiro, deixa eu recuperar. Eu acho que tem um ambiente de polarização política que está muito ruim. E é no Brasil, não é aqui. Né? As pessoas misturam muito as coisas. Né? Misturam muito. Se eu for relatar aqui coisas que eu enfrentei no período eleitoral e que eu estou enfrentando agora, mesmo pós-período eleitoral, é um absurdo. E que não faz... Eu sempre digo assim, Araraquara, a gente tem uma cultura política. Por exemplo, eu disputei a eleição com o Dessante. Ganhei a eleição na época... O candidato do Dessante era o Marcelo Barbieri. A gente nunca deixou de fazer uma transição de alto nível, a gente nunca deixou de conversar. O Manso foi um cara que no começo do meu mandato me ajudou muito, passando informações, porque ele era o secretário de governo do Dessante. Eu fiz com o Marcelo Barbieri. Madalena, eu me reuni com o Marcelo Barbieri umas 6 vezes na prefeitura, dizendo a ele exatamente o que estava acontecendo, o que precisava acontecer. Entreguei para ele a obra da Arena da Fonte Luminosa e fui com ele em Brasília, inclusive, para que não tivesse descontinuidade. A Arena entregamos para Araraquara, hoje a arena mais moderna do Brasil. Então a gente não tem cultura
dessa agressividade, dessa violência, dessa virulência, dessa tentativa de boicote o tempo todo. Araraquara nunca teve essa cultura política. Espero que não tenha. Espero que tudo isso que a gente está vivendo seja passageiro, que esses atores que investem tanto nesse ódio, nessa intolerância, eles passem, porque passa. Ninguém é maior que a história. Ninguém é maior que a tradição política de uma cidade. Né? Eu acho que tudo isso vai passar. Agora, é evidente que eu estou enfrentando no cotidiano, estou enfrentando com as armas que eu tenho, mas estou enfrentando de forma democrática, estou enfrentando em alto nível. Eu tenho 40 anos de vida pública em Araraquara. Não será um ano que eu vou deixar destruir tudo aquilo que eu acredito. Não será. Então, eu acho que teve sim muita coisa esquisita que aconteceu, eu acho que teve muita coisa que não deveria acontecer, como está acontecendo agora. Uma tentativa absurda de tentar inviabilizar que eu encerre o mandato da melhor forma possível. É uma loucura. Nós tivemos... você tem uma ideia, Madalena? Eu gastei do meu recurso, do meu mandato, 25 milhões para que eu pudesse pôr fim... Para quem está nos ouvindo, porque a audiência é absurda, então tem muita gente nos ouvindo, deve ter gente filmando, gravando, então vamos falar. Quando a gente entra numa prefeitura, a gente tem que saber que tem passado e vai ter futuro. Então tem um passado. Os prefeitos que governam, eles fazem escolhas. Por exemplo, o Marcelo, que é uma figura que eu tenho respeito. Tive divergências com ele, mas tenho respeito. Respeito ele como liderança. Ele escolheu pôr fim à CTA. Talvez eu não pusesse fim à CTA. Talvez eu mantivesse a CTA como uma empresa pública de transporte que ali balizasse o transporte. A hora que a tarifa ia aumentar, você tinha uma empresa pública para balizar, enfim. Mas é a minha concepção. Ele achou por bem que a CTA não tinha mais condições de ser mantida, ele pôs fim à CTA. Agora, a liquidação da CTA ficou no meu mandato. Eu vou ficar reclamando? Não. Quando eu ganhei a eleição, eu sabia que eu ia ter que liquidar a CTA. Eu gastei 25 milhões de recursos próprios da prefeitura pagando no meu mandato. Não estou dizendo nem que o Marcelo pagou e nem o que ainda pode ficar aí para trás para pagar, que ações trabalhistas, essas coisas sempre aparecem. Gastei 25 milhões. Eu passei por um processo. O Marcelo tentou vender a área da CTA para amortizar isso. Não conseguiu. Eu tentei e aí acharam uma contaminação no terreno por conta de um tanque que vazou de combustível. E nós, um baita de um processo para descontaminar. A Petrobras veio e nos ajudou. Enfim, resolvemos o problema. Aí eu tento vender a área para repor no caixa da prefeitura. Não é no meu caixa, no caixa da prefeitura é aquilo que nós liquidamos. Mas, Daniel, é uma guerra política. É uma guerra política. E se você vê a sentença que o juiz deu esse final de semana, quem entrou com a ação deveria ter vergonha. O juiz, eu acho que aquilo é um compêndio jurídico, deveria ser publicado. É quando se tenta politizar o judiciário. Então, por quê? Porque eu gostaria de deixar no caixa da prefeitura, repor aquilo que eu gastei como prefeito liquidando a CTA, que não foi uma escolha minha. Mas se politizou, tá lá o terreno, eu vou deixar. São 30 milhões em áreas que eu vou deixar. Por quê? Porque eu queria deixar no caixa a contrapartida dessas obras que a prefeitura... Para ninguém dizer, o Edinho pegou dinheiro... Eu até peguei aqui para não errar. Foi autorizado ou não? A justiça não autorizou? Não, autorizou vender, mas não vai dar tempo para vender. Sim. Evidente que não. Mas por um motivo de politização. Eu estou atualizando, eu vou deixar em caixa para o Lapena, em obras, 386 milhões de reais. É o maior volume de obras da história de Araraquara. Mas tem que, a contrapartida, para vocês terem uma ideia, é por volta de 18 milhões de reais. Dá 4,67% de contrapartida. Eu queria deixar esse dinheiro em caixa para dizer, o Edinho deixou dinheiro para eu pagar de obras, 385. 386. 18 milhões é nada, dá 4%. Mas eu vou deixar a autorização da Câmara, os editais montados, mas eu estou te dando um exemplo do quanto que se politiza, sem dizer a concessão do lixo. O processo de concessão do lixo ele levou 2 anos. Por quê? Porque o promotor, vocês vão lembrar, entrou com uma ação dizendo que não podia mais ter lixeiro. Nós perdemos a ação em última instância. Então nós vamos ter que, ao longo do tempo, mecanizar a coleta do lixo. E nós conseguimos um acordo com o promotor, com o juiz, para não executar a ação, porque senão
vocês acompanharam. Para o serviço Para o serviço público. Então nós abrimos uma... Por quê? Quando você vai mecanizar, não adianta você fazer contrato de 5 anos. A empresa não investe. Porque ela tem que pôr container, ela tem que pôr o caminhão mecanizado para retirar aquele container. Então é um investimento, você mecaniza. Então, o que o modelo, depois de um estudo de 2 anos, disse assim, olha, a concessão tem que ser concessão porque o investimento é muito alto. A empresa vai ter que pôr dinheiro, então tem que ser um contrato longo para dar tempo dela reaver o dinheiro que ela vai investir. Abriu um processo de concessão há 2 anos. Não foi há 2 dias, 2 anos. E o processo vem. Infelizmente, foi concluído no período eleitoral. Virou uma guerra, Madalena. Uma guerra política desnecessária. O juiz, o Tribunal de Contas, Poder Judiciário de Araraquara, Poder Judiciário do Tribunal de Justiça, todo mundo diz assim, não tem nada de errado, o processo está limpo, o processo é correto, não tem nenhuma irregularidade, pode tocar. Mas para que travar essa guerra? Qual a necessidade disso? Mas não é o comportamento padrão de quem está na política? Eu fico pensando, por exemplo, o PT, na gestão Marcelo Barbieri, que você citou, caso das lousas digitais, que também teve acionamento na justiça e depois se entendeu que não havia nenhuma espécie de dolo, etc. e tal, mas o PT, por exemplo, fez um embate o tempo todo, levantando suspeitas sobre aquele contrato, se ele não era excessivo. Não é próprio da política essa disputa? Eu não estava naquela época em Araraquara, então eu não consigo entrar na minúcia. Mas não, é só um exemplo. Mas não deveria ser, Luiz. Não deveria ser, Luiz. Não deveria ser. Eu digo para minha conduta, eu peguei o governo do Marcelo, o que eu dei descontinuidade? O que eu travei guerra política? Por exemplo, o Marcelo entrou com a ação para uma tese de não recolhimento do INSS. Mas eu vou dizer que não tinha fundamento? Não, ele tinha fundamento jurídico, porque você tinha muita robustez de pareceres que diziam, olha, de fato está cobrando errado da prefeitura. E ele fez compensações. Nós perdemos a ação. Perdeu. Simples, olha. Quem perdeu, quem perde é a prefeitura. Aí, eu até separei aqui. Pra você ter uma ideia, eu vou deixar de pagar? Não, eu assumi em 2017. O Temer abriu um refis, né, longo, para que até 2033 o refis. Eu peguei, entrei com a prefeitura. E é a maior dívida, a pessoa fala, a prefeitura está endividada, que eu já falei no teu programa sobre isso. Uhum. São 167 milhões de INSS que nós estamos pagando parcelado. Estou pagando, todo mês pago. Você tem uma ideia, eu até pedi para que fosse feito um levantamento, até para a gente poder, eu aproveitar a audiência do seu programa. Eu, Madalena, paguei até agora, para você ter uma ideia, né, só esse ano de 24 eu paguei 191 milhões de dívida da prefeitura. Eu paguei 191 milhões de dívida da prefeitura. Mas é assim, quando você assume a prefeitura, você assume precatório. Eu fui o prefeito que mais pagou precatório na história de Araraquara. Eu paguei 163 milhões de reais em precatório. 163 milhões. Então, eu sou o prefeito que mais pagou dívida na história da prefeitura de Araraquara. Agora, eu vou ficar reclamando? Não. Quando eu saí candidato, eu sabia que tinha precatório para pagar. Eu sabia. E isso é fazer gestão. Mesmo assim, eu estou deixando 386 milhões de reais em obra para a prefeitura. 386 milhões de reais em obras para a prefeitura. Vou deixar a folha de dezembro em caixa em janeiro, coisa que o Marcelo não conseguiu pelas dificuldades que ele enfrentou. Eu vou deixar em caixa. Perante o artigo 42, Luizinho, o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal? Em 30 de abril de 24, quanto que eu tenho lá para pagar? Eu levantei e tinha 50 milhões de reais para pagar. No final de 31 de 12 de 24, eu não posso ter um valor maior que esse. Pelo artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Madalena, eu pedi para levantar, eu reduzi em 33 milhões o saldo a pagar da prefeitura. Então, querer dizer que a prefeitura que eu vou deixar é pior do que eu peguei, é impossível, pode pegar os números e virar
de ponta cabeça, do jeito que quiser. Então, eu poderia ter feito mais? Eu acho que poderia ter feito mais. Se eu não tivesse governado numa pandemia, eu teria 122 milhões, certamente eu teria investido mais na manutenção da cidade, eu teria tirado o atraso da manutenção da cidade. Se eu não tivesse pego um cenário de destruição, como eu peguei em 22 nas enchentes, certamente o dinheiro que eu tive que reconstruir a cidade, eu poderia ter destinado esse recurso para outras áreas. Agora, governar é assim. Você não governa nas condições que você quer. Você governa nas condições que estão dadas. As condições que Deus e o destino me deu para governar foram essas, e eu vou entregar uma prefeitura bem melhor do que eu peguei para o povo de Araraquara. Muito bom. Queria aproveitar esse momento, hoje, dia 23 de dezembro, mandar um alô muito especial para um ouvinte que está sempre em sintonia e hoje comemora uma data muito importante em sua vida. Meu pai está fazendo 95 anos, está sempre de antena ligada lá, ouvindo também o Jornal da IP. Um abraço ao seu pai, Fernando. E conversei com ele outro dia, né? Sim. Almoçando e tal. Muito legal. Tá inteiraço, né? Tá inteiraço. Olha, rapaz... 9.5 não é fácil não, né? Se eu chegasse a 95 anos com essa saúde, com essa mente, tava bom. Já pensou aqui no ar com 95 anos? E daqui a pouquinho o Fernando Ferreira traz as manchetes pelo Brasil e pelo mundo. Ontem, por exemplo, eu comentei logo no programa que o editorial da Folha de São Paulo na primeira página foi simplesmente absurdo. Tá bom? O editorial sem muito pé nem cabeça, o editorial que parece que os jornalões estão tanto quanto desesperados. Principalmente quando depois do Lula aparecer naquela pesquisa da Quest, dominando as eleições, parece que eles ficaram enlouquecidos. E eles tentam encontrar uma fórmula para destruir tudo aquilo que está acontecendo de positivo na nação. Até pincei uma fala da Miriam Leitão, onde ela faz uma análise bem criteriosa, mas bem justa a respeito da situação atual do país. Bem diferente dessa que os jornalões tentam vender. É uma coisa impressionante. A Folha usou no fim de semana um expediente que ela usa raramente, só em situações muito pontuais e normalmente relevantes, né? Ela abre um editorial na capa e fala que a conta do almoço grátis chega cedo ou tarde. Aí ela diz, chegou a fatura da irresponsabilidade orçamentária de Luiz Inácio Lula da Silva. Ela contém tumulto financeiro, câmbio e juros em cavalgada e inflação rumando para níveis preocupantes. Madalena, a gente está aqui ao lado de uma das pessoas que faz a melhor leitura política, uma das melhores leituras políticas do país. Eu gostaria de ouvi-lo, como é que ele entende esse movimento de jornais, da imprensa brasileira nesse sentido. Interessante é que isso sai exatamente no momento que você quer atrelar, ou quer continuar atrelando a aposentadoria ao salário mínimo, você quer isentar imposto até R$5.000, e os caras não querem, porque eles querem ganhar sempre. E os 300 bilhões que o outro governo gastou não interferiu nada no primeiro ano de governo do Lula. Olha, você sabe o que o mercado representa? Representa o Império Romano. Essa gente vai atuar há 1000 anos. É o Império Romano. Então, quer dizer, como é que você viu esse editorial da Folha, Dinho? Você chegou a ler inteirinho? Eu li, Madalena. Rasgou ou não? Não picou? O que eu penso, Madalena, é que, infelizmente, e o Luiz fala isso bem, a gente vive numa democracia, as pessoas têm o direito de fazer suas escolhas. Na minha avaliação, o Grupo Folha está fazendo uma escolha, tanto a Folha como o UOL, contraditório com a história da família Frias. Né? Se a gente pegar toda a história da Folha, a Folha sempre foi um jornal com posições muito mais progressistas, defensores da democracia. Era um jornal que sempre ponderava muito em prol da democracia. Foi um jornal importante na derrocada da ditadura militar, né, quando muitos jornais se alinhavam ao regime autoritário. A Folha tinha uma postura mais crítica, denunciava a tortura, denunciava o desaparecimento de pessoas, enfim. Infelizmente, a gente sabe que nos bastidores teve uma mudança de comando na Folha, uma briga dentro da família e me parece que o setor mais conservador é que saiu vitorioso. Em relação à economia, Madalena, eu tenho inclusive dado várias entrevistas nesse sentido. Evidente que a gente tem que perseguir o equilíbrio fiscal. Qualquer gestor tem que perseguir o equilíbrio fiscal. Eu estava falando agora aqui do quanto que a gente
na prefeitura busca o equilíbrio fiscal e tem que ser buscado. Mas o interessante é que no editorial eles acusam como se fosse o Lula responsável pelo equilíbrio fiscal, quando na verdade é o Congresso. É isso que eu vou dizer. Então a gente tem que perseguir o equilíbrio fiscal sempre. O Ernesto dá um dado que se a gente for fazer, e na transição, eu participei da transição do governo Bolsonaro e do governo Lula, eu estava na comissão de transição, se a gente for pegar nos 4 anos, passa de 600 bi o rombo. Ou seja, o governo Bolsonaro estoura o teto de gastos, mais de 600 bilhões. Tá bom, como que você pega 600 bilhões e põe para dentro de um orçamento no curto espaço de tempo? Não coloca, nós estamos falando aqui, Prefeitura de Araraquara, para a gente pôr 122 milhões. Na pandemia, o que a gente está suando de sangue? Para a gente pôr parcelamento de INSS, o quanto que a gente luta, para a gente pôr precatório, tanto que a gente luta. Como é que você pega 600 bi e põe para dentro num curto espaço de tempo? Não põe, Madalena. Não põe, não há como pôr, a não ser que você leve o país a um desastre social. Porque eu tenho defendido isso, para a gente buscar o equilíbrio fiscal no Brasil de forma racional e ponderada, a gente deveria projetar isso no tempo. Ou seja, a gente vai alcançando resultados positivos, mas ao longo do tempo, 0,5%, depois 0,75%, depois 1%, até a gente falar, ó, em tal ano nós vamos começar a ter superávit. Porque se você põe no curto espaço de tempo, é isso que você disse, você tem que fazer cortes tão grandes na área social que o Brasil vai explodir a criminalidade, vai explodir a violência, porque as pessoas vão ser excluídas de programas sociais, as pessoas vão ser tiradas de benefícios, ou seja, as pessoas vão ter dificuldade maior em ter acesso ao BPC. Isso significa que você vai num país com desigualdade, com pobreza, com miséria, com gente que precisa de apoio do governo, você vai pegar milhões e milhões de pessoas e pôr numa situação muito, muito difícil. Então, eu não acho que seja correto primeiro cobrar do governo Lula que ele coloque esse déficit num curto espaço de tempo. Eu prefiro que a gente projete ao longo do tempo e a gente chegue ao equilíbrio fiscal, porque é importante chegar. É importante porque isso significa que a taxa de juros de fato vai cair, isso significa que a moeda brasileira vai ser valorizada, então a gente não vai ter um peso inflacionário dos produtos que a gente compra em dólar. Então é importante que a gente faça isso. O que eu fico questionando, Madalena, você tem razão, é por que a gente não teve a mesma reação, por exemplo, no debate das desonerações. As desonerações, a gente está falando aí de 130, 140 bilhões, nós não estamos falando de 30 que nós estamos buscando agora o equilíbrio. Para algo que não deu nenhum resultado. Ernesto, eu digo assim, como funciona a desoneração no mundo? Você abre uma empresa, por exemplo, de TI, eu preciso te apoiar para você se estabelecer no mercado, para o teu produto se tornar competitivo e você caminhar sozinho pelas próprias pernas. Então, o benefício fiscal ele é por um período de tempo. É como a gente faz quando a gente atrai uma empresa para a cidade. Ó, eu vou te isentar aqui o ITBI, eu vou te isentar o ISS, até você começar a produzir e gerar riqueza, depois tudo isso passa. O problema é que não pode existir e não deve existir desoneração ad eterno. Não pode ter benefício fiscal ad eterno. Isso aí ninguém debate. Isso aí não tem pressão sobre o dólar, não tem pressão especulativa quando a gente... Por exemplo, o incentivo às empresas de lazer que a gente... Que a gente deu durante a pandemia. Durante a pandemia você não tinha show, durante a pandemia os parques não funcionavam, durante a pandemia quem vivia de lazer teve um problema. Claro. Então você deu uma ajuda. Por que isso vai ser ad eterno agora? Mas o governo não se acanha, ou a base governista não se acanha também em fazer esse debate? Não devia levantar uma bandeira, como se levantou recentemente pelo fim da jornada 6x1, impunha essa bandeira e escancara a situação para a sociedade? Aí é um outro debate que a gente tem que fazer e que aí eu acho que a política ela sempre tem que ser racionalizada, senão a gente... O Brasil não é mais um país presidencialista. Eu já disse isso, presidente. Quando você tem o Congresso Nacional executando 60 bilhões do orçamento em emendas, você pode dizer que nós somos semipresidencialistas, semiparlamentaristas, qualquer coisa, menos presidencialismo. Então, existe um esvaziamento do poder do Executivo, do Presidente da República. E o Congresso não tem nenhuma responsabilidade. E aí você vê agora, para a gente votar
Eu não estou criticando por criticar, mas para a gente votar algo que é benefício para o país, que é a gente concluir a reforma tributária, a gente votar mesmo as medidas de corte, foi mais de 8 bi liberado. Tem que dar dinheiro, senão não aprova. Então você fica uma coisa, ou a gente faz um debate no Brasil, de que país nós queremos, e de que forma nós vamos construir esse país, e aí, eu acho, outro dia eu falei numa entrevista que eu dei, aqui, né, para uma outra emissora de televisão, aí a âncora falou assim, mas você está dizendo que o mercado financeiro tem que vir para a mesa negociar? Eu falei, tem, porque hoje o mercado financeiro é quem dá a dinâmica da economia. Então eu quero o mercado financeiro na mesa, negociando que Brasil que nós queremos construir, que país nós queremos. Porque antigamente, o Lula, em 2008, chamava lá a Anfávia, chamava lá as indústrias químicas, chamava lá as mineradoras, as indústrias de petróleo, as indústrias de alimento, o agronegócio, você pactuava para onde que o Brasil ia. Conselhão, né? Hoje, se você não chamar o mercado financeiro, amigo... E o mercado não costuma ter rosto também, o que dificulta um pouquinho. Você sabia, Luiz, isso aí que eu falei outro dia, você sabia que agora eu fui ver, nesse período especulativo, 70% dos investimentos na Bolsa de Valores, naquele período que eu fui ver, que foi a semana antes do dólar explodir, era investimento internacional, Madalena. Era capital internacional. Nós só temos aqui um compromisso. Mas é que tá um negócio, né? Agora eles estão elogiando a política na Argentina, que tem 53% de pobreza e reduziram a inflação, né? Quer dizer, você empobrece a população e de repente aí ela não consome. Aí não consome, então é isso aí, que é isso que eles querem, né? Não pode consumir. A gente vai continuar com o papo com o Edinho Silva, porque o Edinho está fazendo um balanço, viu? Para entregar a administração ao seu sucessor, e nós vamos dar continuidade a esse bate-papo, né? Mas antes, viu? Eu gostaria rapidinho, porque eu gostaria de ouvir a Miriam Leitão, que ela fez porque é muito bom, viu, Luiz Antônio, a gente fazer um equilíbrio do noticiário, coisa que, de repente, não está sendo feito por determinados segmentos da imprensa. Porque dentro do próprio UOL, que o Edinho citou, eu vejo lá o Sakamoto, eu vejo o Thales Faria, sabe, um pessoal que tem a liberdade para poder expor o seu ponto de vista, mas aquilo que tem como matéria, a gente fica um tanto quanto surpreso pela tendência que o pessoal está impondo no noticiário, né? Então é muito ruim isso, né? Agora, a gente percebe aí que tem jornalistas que equilibram a situação para evitar que esse pessoal simplesmente pinça aquilo que lhe interessa e viraliza isso de uma forma assustadora. O que a Miriam Leitão disse que eu acho que é muito, muito oportuno? Coloca aí no ar, vai lá. A jornalista Miriam Leitão comentou que isso se trata de ataque especulativo, porque não tem nenhuma relação com os fatos. Houve um tempo que a gente chamava isso, Daniela, de ataque especulativo, porque não tem nenhuma relação com os fatos, né? Porque, concretamente, não está acontecendo esse fim de mundo que o mercado financeiro está vendo. O ata do Copom, ela disse claramente que o mercado recebeu mal, explicou também que tem uma dicotomia na economia, que apesar da política monetária contracionista, ou seja, está produzindo uma redução do crescimento, porque está subindo os juros, o consumo está crescendo, a demanda está crescendo, o investimento está crescendo, eles precisam reduzir a temperatura da economia. E aí repetir um pouco o que aconteceu, o que estava no primeiro relatório, né? Que é a ideia de que o mercado recebeu muito mal o pacote fiscal. O pacote fiscal faz mudanças de fato, no ritmo de crescimento das despesas. O país vai ter esse ano metade do déficit público que o mercado financeiro imaginava no começo do ano. Então vai ter metade disso. E além disso, houve no meio do caminho uma coisa imprevisível que era o Rio Grande do Sul. Não tem esse fim de mundo que o mercado está vendo. O que tem de preocupante? A inflação está alta, mas para isso está sendo feito um pacote fiscal e está sendo feito um choque de juros. Um choque de juros 1%, mais 2% até 19 Eu acho que é o suficiente para se contrapor à editorial que foi feita, né, Edinho, pelo jornal Folha de São Paulo. Então foi muito assertiva na situação que ela coloca de uma forma bem clara, bem honesta.
tá bom? Diante de tanta desonestidade feita por determinados jornalões, não é isso? Exatamente, e tem algo, Madalena, quando a gente fala da inflação, tem uma parte da inflação que ela é de commodity, você não tem como mexer no preço, porque é preço internacional, entendeu? Por mais que a gente aperte aqui no Brasil a taxa de juros, por mais que a gente diminua o consumo, é preço internacional. Você sabe, assim, só para a gente comparar, por exemplo, os Estados Unidos, ele tira do índice de inflação alimento. Por quê? Porque o alimento tem muito fator sazonal. Por exemplo, a gente viveu uma estiagem histórica no Brasil esse ano. Isso impacta no preço do alimento. Não significa que haja descontrole da inflação. É que você produziu menos alimentos por causa da seca, portanto o preço subiu. Então eu penso que na verdade se cria um ambiente de terrorismo no país que ele não ajuda. Eu acho que de fato tem gente que aposta contra o Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Como a gente vive no mercado financeiro que ele é dinâmico e ele é extremamente agressivo, tem gente que aposta contra. Olha, eu vou comprar dólar aqui, portanto eu vou para o mercado, e a lei da oferta e da procura. Quando tem muita gente comprando, o preço sobe. Então, se você tem muita gente indo para o mercado comprando dólar, achando que vai ganhar daqui uma semana bilhões, porque o dólar vai subir, é evidente que isso é a gente apostando contra o Brasil, não é apostando a favor. Portanto, eu volto a dizer, o equilíbrio fiscal tem que ser buscado. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O presidente Lula, ele tem uma máxima que ele sempre disse para a gente na campanha, e mesmo às vezes que eu converso com ele, ele diz, olha, ninguém pode viver numa instabilidade de você gastar continuamente mais que você ganha. Claro, nós estamos vendo uma pressão de um endividamento provocado pelo governo Bolsonaro. Então essa pressão ela tem que ser administrada, e nós temos que buscar o equilíbrio, ou seja, gastar exatamente o que a gente arrecada. Mas isso é um processo. E se a gente continuar nesse caminho que nós estamos vivendo, de achar que nós vamos pôr no curto prazo esse déficit para dentro, repito, primeiro nós não vamos conseguir alcançar. Porque o Brasil é um país continental, é um país com muitas desigualdades, é um país que tem muita discrepância dentro dele, ou seja, você tem a Faria Lima, como você tem gente vivendo na extrema pobreza em muitas regiões do país. Então, nós precisamos entender que o Brasil é um país que precisa de políticas públicas. A gente precisa ajudar quem precisa. A gente precisa investir em educação. Vou te dar um exemplo. Eu penso, Madalena, que a gente deveria colocar como meta do país, na próxima década, a gente transformar o Brasil num país que universalize a educação, ou seja, a educação integral. Eu penso que a gente deveria colocar como meta que 100% das nossas crianças ficassem integralmente dentro das escolas. Ou seja, a única forma da gente romper com a desigualdade no Brasil é pela educação. Não há outra forma. Então, que a mãe deixe a criança às 7 horas da manhã na porta da escola e pegue a criança às 5h30, 6 da tarde. Ou seja, vamos colocar como meta não só zerar o déficit, mas vamos colocar como meta universalizar a educação integral. Vamos colocar como meta que as crianças de 0 a 3 anos, 100% delas estejam em creche. Eu acho que isso é a gente romper com um ciclo de desigualdade no país. A gente sabe que a criança de 0 a 3 anos é quando ela tem o cognitivo dela mais estimulado. Portanto, se a gente estimula a criança de 0 a 3 anos, nós vamos ter adultos com capacidade maior de aprendizado. Portanto, nós vamos ter pessoas com maior capacidade de disputar o mercado de trabalho. Eu acho que é isso que a gente faz com que o país seja um país mais justo. Então, junto com a meta de a gente zerar o déficit, eu colocaria como meta a gente universalizar a educação integral e a gente universalizar as crianças 0 a 3 anos em creche. Agora, o que representa um país continental, né? 250 milhões de habitantes. Quantos milhões de habitantes tem a Argentina, Fran? 49 milhões? É isso mesmo, né?
Um pouco mais, Eu acho que é um pouquinho mais, quase 70 milhões. 70 milhões? Mas é mesmo assim, né? Então você percebe aí que as dificuldades para administrar um país com 250 milhões de habitantes, com desigualdades incríveis, é bem mais difícil. Mas, Madalena, nós estamos muito longe da Argentina, é isso que me gera indignação. Não, é isso que é um absurdo. A Argentina viveu um processo de derrocada da economia. O Brasil não é isso. O Brasil, nós estamos crescendo. Não, mas é isso que eu quero. Não, é isso que eu tô... A Miriam Leitão tem razão, porque o Brasil, nós vamos passar de 3% de crescimento do PIB. Nós estamos com a menor taxa de desemprego da história do Brasil. Nós estamos com 6% de crescimento da renda. Agora, se a gente pegar a imprensa esse final de semana, nós voltamos a bater recorde de produtividade das indústrias. Então, onde é que está desarrumado? Nós temos um déficit orçamentário. Vamos comparar com a Alemanha. O primeiro-ministro da Alemanha está caindo. Sabe por que ele está caindo? Porque ele está dizendo assim, olha, eu não vou fazer cortes na economia da Alemanha, porque a Europa inteira está trabalhando com déficit, a Europa inteira, porque ela quer voltar a crescer depois da pandemia, e eu não vou fazer ajuste pesado na Alemanha. A Europa inteira trabalhando com orçamento deficitário, e ele também quer que a Alemanha trabalhe com orçamento deficitário. Aí a gente não viu o euro despencar, a gente não viu, né, um caos por conta dessa declaração dele na economia. Porque não tem especulador. Não é porque o Brasil não vive isso, é o que a Miriam está dizendo. Olha, é muito longe. Existe uma situação de desvalorização do real que não condiz com a realidade da economia brasileira. Não. É uma coisa totalmente fora de lugar. E repito, por que o dólar não disparou quando se manteve a desoneração? Edinho, diante de tudo isso, é um cenário realmente preocupante. O que pode ser feito? Tem alguma coisa que pode ser feita? Primeiro, Zé, eu acho o seguinte, eu tive uma conversa com o ministro Fernando Haddad nesse sentido. Eu acho que a gente tem que começar a chamar os atores para conversar, porque eu não acho que, do jeito que está a economia, né, eu digo sempre o seguinte, a crise econômica de 2008, que ela ainda não passou, a gente vive uma crise econômica cíclica no mundo. Nós não conseguimos superar a crise econômica de 2008 ainda. O mundo não voltou a crescer de forma sustentável. Então o mundo está mais pobre. E esse empobrecimento do mundo derrotou o conceito de globalização. Quem se dizia que o século XXI, como é que a economia se dá? A Shell, a Microsoft, a Apple, né, as grandes corporações iam dar a dinâmica da economia mundial. O conceito de globalização foi derrotado. A gente voltou a debater o conceito de Estado Nacional, ou seja, a economia vai ser organizada dentro dos países. Isso fez com que a gente voltasse a um conceito de Estado Nacional, só que dessa vez fascista, xenofóbico, racista, ou seja, anti-imigrantes, totalmente anti-imigrantes no mundo inteiro. Mas o que cresceu? A economia financeira. A economia financeira, ela aumentou a agressividade dela. Então hoje, se a gente pegar, se a gente tem um recuo da globalização das grandes corporações, a financiarização do capital, ela se deu numa velocidade absurda. Então hoje é impossível você organizar a economia sem trazer o setor financeiro para o diálogo. Eu falei para o ministro Fernando Haddad, falei, ministro, chama o setor financeiro e pergunta, que país nós vamos construir? Me responde que país nós queremos, é só dividir a responsabilidade com eles. Vocês vão tocar o fogo desse jeito até quando? Que Brasil vai sair lá do outro lado? Um Brasil com aumento da violência? Porque a gente acha o seguinte, que é uma concepção que o tempo vai mostrar, e Araraquara eu acho que mostra, quando a gente está entre o menor índice de homicídio das cidades com mais de 200 mil habitantes, a gente tem que pensar, com toda a humildade do mundo, que cidade que nós temos aqui? Por que essa cidade tem o menor índice de homicídio das cidades com mais de 200 mil habitantes? Porque tem programa social. E a nossa guarda não é armada. Comentamos outro dia aqui que tem 8 mil crianças nas escolinhas. Você tem mais quase 5 mil nas oficinas culturais. A gente está ampliando a educação integral com o nosso esforço próprio do município. Por isso que eu acredito tanto. A gente tem o Bolsa Cidadania, a gente tem os CRAS funcionando. Então você tem um colchão, as cooperativas, você tem um colchão social que diminui a violência. Então vamos tirar todos os programas sociais do Brasil. O que vai acontecer? Vai explodir a violência do país.
Então nós temos que começar a perguntar que país nós queremos construir para o setor, para o mercado financeiro, para o capitalismo financeiro. Ô Edinho, você está falando em diálogo, eu vou jogar essa pergunta para ele responder já, viu, Madá? Ampliar o diálogo com o mercado financeiro, uma necessidade talvez aí da segunda metade do governo Lula, porque na primeira o governo tinha o desafio de ampliar o diálogo com o agro, que me parece que era muito difícil, e com os evangélicos, né? Essa era a pauta de 2 anos atrás, com o agro e com os evangélicos. Vou perguntar a tua avaliação se o governo e se o PT conseguiu avançar nesse diálogo, porque se não conseguiu avançar nessas conversas, nesses desafios anteriores, o que nos garante que a conversa será melhor com o setor financeiro? Daqui a pouco o Edinho responde isso. O que fizeram para melhorar a situação na segurança do Rio de Janeiro? Agora ele vem lá e culpa o governo federal como se o governo federal fosse o culpado de uma situação como essa. São os desavergonhados, é isso que é a verdade. É uma discussão ampla, Madá, mas a gente está falando de um Estado, como o Ernesto lembra sempre aqui, que por opção, por plano, projeto, desarticulou, extinguiu a Secretaria da Segurança Pública, num governo que tenha muita rivalidade entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, sem contar a corrupção entre essas polícias, dentro dessas próprias polícias. Você desarticula o órgão civil que conseguia dar uma hierarquia, né? É uma estratégia, é um plano. Eu acho que o absurdo vai mais longe, porque a gente está vendo o crime organizado virar verdadeiras multinacionais, atuando em vários países do mundo, e a gente ainda está discutindo no Brasil se a gente deve unificar o esforço de maneira nacional, inclusive com inteligência e compartilhamento de informação. A gente está no século XIX, gente. Isso tinha que ter uma coordenação federal, sim. Agora, Edinho, você que logo vai estar lá, está se discutindo essas questões de grande interesse nacional, e a segurança é uma delas. Tem alguma ideia ou não? Olha, Madalena, primeiro, eu não sei se eu estarei lá, mas eu certamente continuarei conversando muito com o governo do presidente Lula, como eu sempre tenho feito. Eu vou dizer para você que eu tenho debatido muito o tema da segurança, e eu penso que, respeitando as atribuições dos governadores, ninguém quer tirar a atribuição de governador. A Polícia Civil, a Polícia Militar são forças dos governos estaduais e são forças de prevenção e de repressão. Eu penso que o governo federal deveria fazer um programa em parceria com os municípios. É isso que eu defendo. E não é pegando aqui e dizer, olha, Araraquara é exemplo, mas eu acho que Araraquara é exemplo. E eu falei isso com o ministro Lewandowski. A gente deveria investir muito, o governo federal deveria repassar dinheiro aos municípios para investir em tecnologia, em câmeras, em monitoramento por câmera, em central de monitoramento. Ou seja, a gente fazer uma integração, né, direto, governo federal e municípios, investindo em inteligência. Hoje, Madalena, com todo respeito, e não estou dizendo que não tenha, o melhor sistema de inteligência hoje, para você apurar crime que tem em Araraquara, é o sistema da prefeitura. É o nosso monitoramento. Se você tiver algum crime que você precisa solucionar aqui em Araraquara, você vai no banco de imagens da prefeitura, você vai achar muita coisa. E a Polícia Civil usa o nosso banco de imagens, a Polícia Militar usa o nosso banco de imagens. Muitas vezes a gente dialoga muito com a própria Polícia Federal. Então, eu penso que o governo federal deveria pular essa instância Estado, porque de fato o diálogo está muito difícil, e fazer parcerias direto com os municípios. Porque a segurança está nos municípios, né? Não está cada vez mais, Madalena. Eu digo assim, a gente está cada vez municipalizando a segurança pública, infelizmente. Que eu acho que a Polícia Militar forte, ela é importante. A Polícia Civil com estrutura, com inteligência, ela é muito importante. Ela é a polícia que efetivamente vai fazer com que a impunidade prevaleça ou não, porque a impunidade ela só cresce quando você não desvenda os crimes. Se você desvendar os crimes, se você achar autoria e você penalizar, a impunidade vai cair, a violência vai cair. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, se o governo federal tiver um programa para que a gente possa melhorar a estrutura das guardas municipais, né? Eu sou contra armar a guarda, porque a guarda armada ela vai disputar com a Polícia Militar e não deveria disputar com a Polícia Militar. A Polícia Militar tem o papel dela, a guarda tem um outro papel importantíssimo,
muito importante, mas totalmente diferente da Polícia Militar. Não deveríamos nunca aqui em Araraquara misturar as atribuições. Polícia Militar forte, com apoio da Prefeitura. Eu digo aqui com muita tranquilidade do mundo, né? Pode ter prefeito que fez mais parceria com a Polícia Militar igual a mim, mais que eu não fez. Pode ter prefeito que fez parceria com a Polícia Civil igual a mim, mais que eu não fez. Então a Polícia Militar tem a sua atribuição, a Polícia Civil tem a sua atribuição. E a Guarda tem outra atribuição. Mas eu defendo, sim, que a gente invista muito no sistema de inteligência e de modernização das guardas municipais, que eu acho que o governo federal vai dar um passo correto. E deixa os governadores, se eles não querem discutir um plano nacional, se não há cultura política no país, para a gente discuta um plano nacional, eu acho que o governo federal deveria fortalecer muito a parceria com os municípios. Continuando, Fernando. Só uma pergunta, por que você enxerga que os estados são tão reticentes com relação a esse tipo de integração? Por exemplo, é uma vergonha você ter um país em 2024 que ainda não conseguiu estreitar os laços de comunicação entre os estados com relação, por exemplo, uma pessoa pode ter um CPF, um documento de identidade no estado, ele vai para o outro, ele comete um crime no outro, ele consegue se esconder em função disso e os estados não se conversam. Ou seja, como você pode falar em segurança hoje se você não consegue integração? É um dos poucos países do mundo, infelizmente, Fernando, que isso não acontece, estou dizendo país do porte do Brasil. Se você não tiver um sistema de integração de dados, você não combate a criminalidade. Eu vou te dar um exemplo, quando a gente integra. Por exemplo, se um carro passar agora numa entrada da cidade e a nossa câmera pegar a placa e essa placa for de um veículo que tiver alguma ocorrência grave, nesse exato momento está aparecendo no painel das viaturas da Polícia Militar. E o cara lá em Sergipe deveria saber disso Deveria também. saber disso. Então, por isso que eu digo, não quando a gente chega à cidade de 200 mil habitantes com o menor índice de homicídio do país, isso não é gratuito. É porque a gente tem um sistema que funciona. E, humildemente, eu pedi, eu fui para o ministro Lewandowski, ministro, gostaria que o senhor olhasse o que está acontecendo em Araraquara. Porque, de fato, eu não quero dizer, é de Araraquara para o mundo. Apesar que eu acho que muita coisa nós fazemos muito bem aqui. Mas é olhar o que está funcionando. Está funcionando aqui. Nós temos uma central de monitoramento que funciona. Nós temos câmeras integradas. Eu quero dar os parabéns ao Coronel João Alberto, né, quando ele cria a câmera cidadão, onde o cidadão, né, a iniciativa privada pode ceder para o município as imagens. Isso foi fantástico. A gente tem mais de 3 mil câmeras captando imagem hoje em Araraquara. Isso não é pouca coisa. Então eu acho que inteligência combate criminalidade e programas sociais combate criminalidade. Eu acho que são duas vertentes extremamente importantes. Qual que foi a pergunta que você fez, Luiz Antônio? Bom, eu tinha perguntado, né? O prefeito fala da necessidade de ampliar o diálogo com o mercado financeiro como um desafio de agora em diante. Eu pergunto, na avaliação dele, se conseguiu avançar, né, o governo ou o PT, prefeito, no diálogo com o agro e com os evangélicos, que me parecia um grande desafio pós as eleições de 22. Olha, Luiz, eu penso que com o agronegócio nós conseguimos avançar. O governo do presidente Lula avançou. Com os evangélicos também existe um esforço grande, né? Mas, claro, eu penso que ainda tem uma polarização muito grande na sociedade, né? As pessoas... Eu sempre faço uma metáfora que é como se a gente estivesse num... Eu não vou falar nenhum time de São Paulo para não dar confusão, vou falar do Rio, como se a gente estivesse no Maracanã, num Fla-Flu. Uhum. De um lado, a torcida do Flamengo, do outro lado, a torcida do Fluminense, e cada uma vendo quem grita mais alto. E aí eu falo, quando a gente quer gritar, a gente não conversa. Então ainda tem um clima de muita radicalidade na sociedade. E não estou falando que um lado é mais radical, o outro é menos radical. Existe o clima, e esse clima dificulta o diálogo. Mas eu tenho comigo, e eu tenho dito isso, que ninguém... Você não muda nenhuma relação pelo lado de fora. Não tem como você mudar a relação se você não estiver dentro dela. Uhum. Eu acho que a gente tem que insistir nesse diálogo com a comunidade evangélica. Eu tenho por mim, as minhas experiências aqui em Araraquara, eu tenho uma relação muito boa com as igrejas evangélicas, sempre conversei, participo de atividades delas, sou convidado para estar presente. Então, eu acho que quando a gente conversa, quando a gente consegue
está dentro das relações, a gente começa a baixar um pouco essa tensão. Mas é um desafio, eu não tenho nenhuma dúvida que é um desafio. Hoje, inclusive, tem uma entrevista interessante, acho que está na Folha, de um pastor batista, vale a pena ler. Agora eu não estou me recordando o nome dele, que eu li de manhãzinha, onde ele diz que há várias igrejas evangélicas. A gente trata sempre como se fosse uma coisa só. Né? Há as igrejas neopentecostais, são várias igrejas neopentecostais. Então eu acho que a gente tem que conversar. Eu acho que tem setores da comunidade evangélica mais aberta ao diálogo, tem outros setores que são mais difíceis, mas eu acho que é conversando que a gente avança, e eu sou muito a favor desse diálogo. Voltando um pouco para Araraquara, né? Você acredita que ainda está tendo essa gritaria do Fla-Flu aqui nesse período de transição ou não? Alguém está querendo gritar mais alto ou está correndo tudo dentro do normal? Como é que você está vendo esse período de transição, já que está chegando a hora de o novo governo assumir? Zé, eu estou fazendo a minha parte. O que eu quero, eu volto a dizer, né? Eu tenho 40 anos de vida pública em Araraquara. 40 anos. Não será um ano que vai macular a minha história na cidade de Araraquara. Eu vou fazer a minha parte, estou fazendo a minha parte. Tenho feito gestos o tempo todo de diálogo. Eu falo o seguinte, eu moro em Araraquara, vou continuar morando em Araraquara. Araraquara é a cidade da minha família, aqui eu criei meus filhos. Então, a minha relação com Araraquara vai existir sempre, sempre. Eu sendo prefeito ou não sendo prefeito, eu tendo cargo público ou não tendo cargo público. Então eu vou fazer de tudo para que Araraquara não perca. Esse é meu esforço. Eu não quero que Araraquara perca nada. Eu até, para você ter noção do que eu estou dizendo, são obras que eu vou deixar em execução por La Pena, são 40. Em licitação são 13. Obras em projeto com dinheiro na conta. Portanto, eu não estou falando que eu vou deixar coisas para ele pagar, não. São convênios com o governo federal, são mais 49. Então, nós estamos falando de mais de 100 obras que eu vou deixar para o governo La Pena. São mais de 100 obras que eu vou deixar para o governo La Pena. São 386... São 98 obras que eu vou deixar para o governo La Pena. 386 milhões de reais. Então, isso eu não quero que a cidade perca. Eu não quero que a cidade... Eu fui, Zé, para Brasília, eu nem sei quantas vezes depois das eleições, ministério por ministério, para que Araraquara não perdesse nenhum convênio. Dizer o seguinte, não é porque a Eliana Onaí não se elegeu prefeita que os convênios... Não, eu quero que mantenha os convênios, aquilo que o presidente Lula pactuou comigo, eu quero que seja mantido, eu quero que esse dinheiro chegue para a população de Araraquara. Só em projetos, na educação, são 16 projetos, são 16 escolas. Na saúde, em projetos, são mais 8, mais executando 12, são 20 obras na saúde. Estou falando de 2 áreas que são importantes. Eu estou falando de 2 ginásios poliesportivos no Pinheirinho. Né? Eu estou falando da gente terminar o Botânico e fazer do Botânico um estádio que, quando a gente tiver eventos na Fonte Luminosa, já que a gente quer que Araraquara seja um grande centro de eventos, por isso que a gente fez concessão, que a gente tenha um outro estádio. Enfim, então são quase 100 obras, 386 milhões de reais. Essa é a transição que eu quero que aconteça. É isso que eu quero deixar para o futuro de Araraquara. Então, a minha preocupação é fazer a melhor transição possível. Possível. Eu acho que tem movimentos errados do outro lado, eu acho que tem. Acho que não tem por que manter esse ambiente de disputa. Acabou a eleição, desmonta o palanque. Vamos pensar o que a gente pode fazer junto para o bem de Araraquara, vamos juntar forças. Eu, humildemente, eu posso ajudar, do mesmo jeito que eu estou falando aqui, que eu estou deixando 100 obras, 386 milhões, eu posso continuar ajudando Araraquara muito. É só o prefeito querer minha ajuda. Se ele não quiser me ajuda, é evidente, eu não tenho como ajudar se eu sou hostilizado, se eu sou atacado. Como é que eu vou ajudar alguém que não quer minha ajuda? Mas se ele quiser a minha ajuda, a minha disposição é de continuar ajudando a Araraquara. Eu sei que a gente tem
no mínimo mais 2 anos de governo do presidente Lula, portanto são 2 anos que Araraquara vai ter muita porta aberta, porque eu tive com o presidente Lula depois das eleições já 4 vezes, e o presidente Lula tem um respeito imenso pela cidade de Araraquara, tem um carinho imenso, então a gente pode manter uma relação para o bem da cidade, uma relação onde Araraquara continue ganhando, o povo de Araraquara continue ganhando. Agora, esse é o meu gesto, essa é a minha vontade. Agora, claro que... Do outro lado não teve esse gesto ainda? Eu tive com o Lapena uma vez, pessoalmente. Uma vez. E tenho conversado com ele sempre que eu vejo necessário, por telefone, WhatsApp. Com a equipe dele eu tive mais vezes. Né? Eu já tive com o Lachicha, que é um secretário de obras que eu acho de altíssimo nível. Tive com o João Henrique, do esporte, que me procurou também. Acho que o esporte vai estar em boas mãos. O João Henrique é do meio, conhece, sabe o que é o esporte. Eu tenho uma relação excepcional com a Eusânia, eu não conversei com ela ainda, mas eu acho que é alguém que conhece a cultura, sabe de cultura. Né? O Donizete, o Adriano Altier, quem está cuidando da transição da parte orçamentária, da parte financeira, está conversando muito com o Roberto. O Roberto é um gestor experiente também, sabe o que faz. Então, a gente está tentando criar um ambiente. O que é importante na transição? Porque a gente fica falando transição, parece um conceito vago. Transição é para a cidade não perder. Olha, porque diferente de uma empresa, Madalena, e às vezes eu ouço cada coisa que me assusta pelo desconhecimento de gestão pública. A Araraquara, uma cidade, ela não é uma empresa. Mudou, sob nova direção, você fecha uma semana, põe uma placa na porta, sob nova direção, e reabre. Não! A saúde tem que continuar funcionando, a educação tem que continuar funcionando, a assistência social tem que continuar funcionando. A minha preocupação, eu falei, olha, deixa estoque de medicamento, porque eu não quero que... Deixa estoque de merenda escolar. Isso é transição. Porque para ele chegar, dá tempo dele fazer as compras dele, para a gente não ter interrupção, isso é transição, é para o povo não perder. Não pode fechar uma semana para balanço. Você não tem como, então eu vou pagar a despesa até o dia 31, a partir do dia 1º ele vai continuar pagando despesa. Então não existe aquela coisa... Né? O que eu falei para a minha equipe? Olha, a folha de dezembro, que você paga dia 5 de janeiro, eu sei, o Marcelo, uma série de dificuldades que eu entendo, não conseguiu deixar. E a gente teve que... Isso eu não quero. Como também eu não quero... Eu não quis em 2008. Então eu falei, a folha de janeiro, dia 5, ele vai entrar, o dinheiro vai estar na conta, ele só dá o start para pagar o servidor. Então essa é a minha preocupação, é de não ter nenhum tipo de descontinuidade. Mas a prefeitura é assim, ela não pode parar, por isso que existe transição. É para lá na ponta, a população não sofrer. Esse é o meu esforço. Porque nós convidamos o Edinho para fazer realmente esse balanço, né, final da administração. Como não vamos convidar também o Lapena? Já convidamos. Se ele quiser vir aqui falar um avanço aí para que, quem sabe, semana que vem ele possa estar aqui. Tá bom, para contar o que ele pretende fazer e tal. Então, a gente sempre vai... Tem uma coisa importante hoje também que eu acho que o Edinho poderia falar sobre a questão do futebol feminino, hoje lá no Pinheirinho. É verdade, hoje. Uma data histórica aí para o futebol feminino. Isso aí que nós vamos perguntar também, né? E para a gente encerrar esse bate-papo com o Edinho, do encerramento, quer dizer, prestes a encerrar a sua administração, tem aí mais quantos dias? Hoje nós estamos no dia... 8 dias. 8 dias, né? 8 dias apenas, 23, né? Então, Edinho, o que mais você teria realmente para deixar como mensagem exatamente aos eleitores e àqueles que vão acompanhar aí a nova administração? Vamos lá. Não, Madalena, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço mesmo. Eu penso que prestar contas é sempre um gesto importante. Eu tentei fazer isso durante os meus 8 anos de mandato, inclusive com lives mensais dizendo onde a prefeitura gastava, onde a prefeitura empenhava suas despesas. Então agradeço muito a oportunidade. Agradeço muito o povo de Araraquara por toda a confiança, né? Você ser 4 vezes prefeito de uma cidade é um belíssimo gesto de confiança.
Também... Agora, só tem que te perguntar, porque não tem jeito, né? Quarta não vai mais? Nunca mais? Não quer dizer. Porque nessa vida. Não, Madalena, eu vou dizer de coração aqui. Daqui 4 anos tem outra eleição. Madalena, eu nunca deixei mandato no meio do caminho. Nunca, na minha vida. Eu era deputado estadual, a presidenta Dilma me convidou para ser ministro. Eu pedi para ela que eu encerrasse o meu mandato de deputado estadual. Eu não preciso dizer aqui, enfim, a imprensa toda falou. Eu jamais deixaria a Prefeitura de Araraquara para ocupar qualquer cargo, né, porque em respeito ao mandato. Eu vou dizer aqui, com o coração aberto, em 2026 eu quero, se o PT achar que é importante, se Araraquara achar que é importante, eu quero ser candidato a deputado federal em 2026. Se o povo de Araraquara me der essa oportunidade, porque desde o Marcelo e o Dimas que a gente não tem deputado federal na cidade. Então, se o povo de Araraquara me der essa oportunidade... Mas antes disso, seria presidente do PT, ou não? Seria. Eu estou conversando muito em Brasília, estou conversando com as lideranças do PT, estou conversando com o presidente Lula, da possibilidade de eu assumir a presidência do PT. Mas eu quero conversar, Madalena, muito, porque não eu não, com todo respeito, eu não me seduzo por cargo, não ocupo cargo por vaidade, nunca, e com todo respeito, eu acho que cada pessoa é de um jeito, mas eu não ocupo cargo por vaidade. Eu já fui tudo que uma figura pública pode querer ser. Eu fui prefeito, fui deputado, fui ministro. Então não vou me mover por isso. Se for um projeto de fato para a gente reorganizar o partido, se eu tiver respaldo para reorganizar o partido, se eu tiver respaldo político para fazer as mudanças que eu penso que o PT tem que fazer, não é criticando quem está, nem dizendo que não fez, é porque o momento político acho que exige um processo de evolução, um partido com outra forma de organização. Acho que o PT tem que voltar muito a dialogar com as suas bases. Eu estou defendendo muito isso. Ernesto, muita gente está dizendo, você está muito basista. Eu acho que não, acho que o PT tem que voltar a investir em núcleo de base, em organização de base, organização partidária por local de trabalho, por local de moradia, dialogar com a comunidade evangélica, estando lá presente nas comunidades. Acho que o partido tem que reorganizar as suas instâncias. É um prefeito que está falando aqui, então não é alguém que nega mandato. Não existe disputa política sem a gente fortalecer mandatos, sem os mandatos crescerem. Mas os mandatos não podem substituir as instâncias partidárias. A gente não pode ter um partido onde os mandatos sejam mais fortes que as instâncias. Então eu tenho defendido tudo isso, tenho defendido que a gente consiga, portanto, criar uma agenda que dialogue com os desafios do século XXI, que a gente dialogue com a necessidade da sustentabilidade ser algo central, que a gente dialogue com a economia solidária. Eu penso que nessas mudanças do século XXI, um partido como o PT tem que colocar a questão da sustentabilidade como um eixo central, a questão da gente mudar a forma de organização dos trabalhadores, valorizando também a economia solidária. Então, a educação, eu falei agora há pouco, eu acho que o PT tem que colocar a educação integral como um eixo central nas defesas de modelo de sociedade, como a primeira infância. Então, eu estou disposto a fazer esse diálogo. Mas, claro, quero fazer isso conversando com a atual direção, com a presidenta Gleisi. Então, se esse diálogo avançar, claro que eu tenho muita disposição de assumir a presidência do partido. Mas voltando a Araraquara, então se eu tiver a oportunidade, Madalena, se assim o povo de Araraquara quiser, claro que eu preciso de votos além de Araraquara, eu jamais deixarei mandato para disputar outro cargo. Não farei isso. Acho que, claro, o PT vai continuar disputando eleições em Araraquara. Eu moro em Araraquara, vou continuar morando aqui, vou continuar no Jardim Imperador. Falando nisso, é um outro problema que você, como liderança maior, evidentemente vai participar ainda que a distância, Edinho, 2028 é logo ali. O PT tem 2 deputadas estaduais, né? E a chegada delas à Assembleia, pelo menos, foi muito fruto da tua liderança, né? Evidentemente que, né, se constrói uma base própria, mas tá na gênese do processo todo.
tem uma outra liderança construída, que perdeu uma eleição, mas com 50 mil votos, maior até do que a tua quando você venceu, né, em 2020, por exemplo. São 3 lideranças consolidadas. 3 mulheres, né, Luiz? 3 que coisa mulheres, boa, que né? é uma questão que precisa ser realmente destacada depois 3 de um mulheres. governo com mais de 50% de mulheres ocupando secretarias. Passa por esses 3 nomes o processo de sucessão? E tem mais, eu vejo futuro? também aí um quarto nome que tá surgindo com bastante uma juventude, que é o caso da Maria Paula. Maria Paula, né? Não, eu fico feliz, Madalena, e fico feliz mesmo. O Luiz lembrou, em 2020, quando eu dei posse para o secretariado, né, 2/3 eram mulheres. Uhum. De 15 secretarias, 10 eram mulheres. Incluiu uma está aqui, que é a Priscila Luiz. Então, a gente investiu muito nas lideranças mulheres. Nós temos hoje, né, como você disse, né, mulheres jovens, como o caso da Maria Paula, a Fabi, a Filipa. Ou seja, nós temos uma bancada do PT de 5 vereadores, 3 são do gênero feminino. E a Maria Paula tendo uma votação expressiva na cidade, e nós temos 3 lideranças muito robustas, que é a Marcelia, que é a Tainara e que é a Eliana Naim, e tem uma outra liderança aí que está conversando muito também de dar um passo maior, que é a Meire. Então é um partido que consegue incentivar lideranças mulheres. Eu fico muito feliz por isso. Claro que a Eliana Naim sai muito forte na minha avaliação. Quem é a Meire? É chefe de gabinete da Marcelia, é uma liderança também que cresceu. Deve ser candidata, o Edinho não vai falar, mas eu falo, deve ser candidata a deputada estadual, né, se a Marcelia disputar uma cadeira na Câmara Federal. Mas ela é secretária hoje do interior do PT no estado de São Paulo inteiro. É uma liderança daqui da cidade. Então, claro que a Eliana Naim saiu muito forte das urnas, muito forte. Mas claro também, são 4 anos pela frente, muita coisa vai acontecer. Eu falo assim, política é muito dinâmica, né, Madalena? E muita coisa pode acontecer. O desenho político da cidade hoje é amanhã pode ser outro. O que a gente tem é que ter tranquilidade e capacidade de diálogo. Mas a minha predisposição em 26 é sair candidato a deputado federal. Mas aqui, para encerrar a minha fala, Madalena, eu quero dizer ao povo de Araraquara que, inclusive de forma de prestação de contas, eu vou colocar nas minhas redes a lista. Primeiro, 247 obras que eu entreguei na cidade, né? 40 obras em execução, 13 obras em licitação, 49 em projetos, um total de 349 obras, 740 milhões de reais. É o maior volume de investimentos da história da cidade de Araraquara. Mas as obras em execução, as obras em licitação e as obras em projetos, eu vou colocar todas elas expostas, porque eu sei que é uma forma de eu tornar transparente a transição, de eu, além do Lachicha e o Lapena saberem dessas obras, eu também poder disponibilizar para o povo de Araraquara acompanhar a execução de cada obra dessa, de cada projeto, a licitação de cada projeto. E hoje, o Zé Roberto, que é, como todos nós somos aqui, né, apaixonados pela ferroviária, hoje a gente vive um dia histórico. Isso, né? que eu ia, inclusive, pontuar aqui, né? Porque realmente me surpreendeu, porque é uma obra realmente de muito vulto e isso tem que ser divulgado, Edinho, de uma forma muito mais intensa do que vocês estão divulgando, né? E só para o pessoal que está ouvindo, o Edinho vai falar, vai trazer de fato aquela questão que eu venho levantando já há um tempo, acho que o Edinho acompanha, de Araraquara ser a capital nacional do futebol feminino, assim como Franca é a capital do basquete. Então é um marco muito importante. É um projeto, Madalena, que a gente vem conversando já desde 2023, de nós fazermos em Araraquara um centro de treinamento, não é um centro de treinamento, é um centro de desenvolvimento do futebol feminino. Porque aqui nós vamos ter um hotel que ele vai conseguir abrigar mais de 90 meninas, portanto meninas do Brasil inteirinho poderão vir para cá para desenvolver o futebol feminino. Terá um centro médico, terá um centro ginecológico, porque são meninas, terá um centro de fisioterapia fantástico, academia, refeitório com estrutura, cozinha industrial, e 5 campos
de treinamentos estruturados. É um total de 34 milhões de reais de investimentos. 34 milhões de investimentos. Eu fui debater esse projeto com o Ministério dos Esportes quando ainda era a ministra Ana Moser. Tivemos a anuência do Ministério dos Esportes. O presidente Lula pessoalmente ligou, quando a transição da Ana Moser para o ministro Fufuca, ligou para o ministro Fufuca, ligou falando da importância desse projeto, e nós apresentamos esse projeto para a Petrobras. A Petrobras, já que nós vamos ter a Copa do Mundo do futebol feminino no Brasil em 27, ela quer, do ponto de vista social, investir muito no futebol feminino, e já está investindo, né? Para que o Brasil fomente o futebol feminino e a gente chegue em 27 na Copa do Mundo com o futebol feminino mais forte do que é hoje. Vou fazer um recorte, Madalena. Muita gente não sabe, mas é importante saber. O futebol feminino foi proibido no Brasil. Foi a única modalidade esportiva proibida por lei no Brasil. Nós nunca tivemos isso na história do esporte brasileiro. O futebol feminino foi proibido do Estado Novo do Getúlio Vargas até a ditadura militar. Em meados da década de 80, que o Congresso Nacional, inclusive numa medida, se você ler o texto aprovado no Congresso, é vergonhoso. Ele tira a proibição do futebol feminino com vergonha de tirar. As mulheres podem jogar futebol desde que. Sabe, é uma coisa, portanto, o Brasil tem uma dívida com as meninas que querem jogar futebol. Você vê a diferença. Nos Estados Unidos, o futebol é o esporte mais praticado por mulheres. Mais praticado por mulheres. No Brasil foi proibido por lei. Então o Brasil tem uma dívida com o futebol feminino. A Petrobras entrou nesse projeto de popularização do futebol feminino, de apoio ao futebol feminino, e eu levei esse projeto para a Petrobras. Também o presidente Lula, na época, falou que eu sou muito grato a toda a diretoria da Petrobras, mas ele falou para a presidenta Magda, quando ela assumiu, que primeiro elogiou a Petrobras por estar nesse projeto de fortalecer o futebol feminino e meio que a gente diminuir essa dívida histórica, porque acabar não acaba, diminui. Então, a Petrobras, depois de muito diálogo, porque nada é simples, né? O projeto foi e voltou umas 20 vezes, mas a gente conseguiu ir adequando, e hoje a Petrobras vem aqui assinar o contrato. Araraquara vai ter esse centro de treinamento de futebol feminino, vai ser lá no Pinheirinho. São 34 milhões investidos, portanto é um dia histórico. Como o Zé Roberto falou, eu sempre sonhei, né, o futebol feminino, com toda a humildade do mundo, como política pública. Como a gente tinha o Mazzaropi, você lembra? O Mazzaropi tinha um time de futebol feminino, né, lá atrás. Eu era criança, o Luizinho e o Zé Alberto não tinham nem nascido então. Né? Mas depois a Play Soccer também desenvolveu na época do Hamilton, que foi um ex-jogador da Ferroviária, desenvolveu um projeto de futebol feminino. Mas como política pública, a gente começou num projeto no Hortências, depois foi crescendo, virou o Extra Fundo Esportes, que é o Extra, o grupo Pão de Açúcar patrocinava, e depois veio para dentro da Ferroviária e virou o projeto que virou. Então eu estou muito feliz. Araraquara de fato vira a capital do futebol feminino, eu não tenho nenhuma dúvida. Nós vamos, além da gente poder abrigar meninas do Brasil inteiro, eu falei com o prefeito Lapena para ele não se preocupar com o custeio desse projeto, que nós vamos aprovar um projeto de lei de incentivo, e o custeio também será feito por lei de incentivo. Então eu não vou deixar nenhum ônus para a prefeitura em relação a esse projeto. Tem diversas empresas que já falaram: olha, se você aprovar a lei de incentivo, nós vamos custear o projeto. Que a Petrobras está fazendo um investimento. A área é a área da prefeitura, que é o Pinheirinho, a Petrobras faz o investimento e nós vamos custear por meio de lei de incentivo para não dar nenhum ônus para a prefeitura. E eu falei para o prefeito Lapena que eu acho que no futuro ele deveria fazer uma concessão desse centro para a Associação Ferroviária de Esportes, que é a gestora do futebol feminino, né? A gestão do futebol feminino não está na SAF, né? Porque a SAF é interesse comercial, é interesse de negócio no futebol. O futebol feminino não é isso, né? Pode ser que um dia até
venha a ser. Hoje não é. O futebol feminino é muito mais um projeto social, cultural, esportivo. Mas até falei, Lapena, lá na frente, faz uma concessão dessa área para a AF, que a gente junta empresas da cidade, empresas da região, a gente custeia o projeto, na garantia de que eu não estou deixando aí nenhum problema para a prefeitura, não. Mas eu estou muito feliz, quero convidar todo mundo que gosta da Ferroviária, que gosta de futebol, que gosta de esporte, que gosta do futebol feminino, meio-dia lá no Pinheirinho, meio-dia e 30, mas eu estou pedindo chegar meio-dia para chegar um pouco antes, Priscila, né? Para não dar tumulto lá na hora. Né? A assinatura é meio-dia e 30, mas chega um pouco antes, nós vamos estar lá, a gente conversa. Lá no Pinheirinho, para a gente presenciar esse dia, que é um dia histórico para a cidade de Araraquara, que é onde nós teremos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, Fernando, Ernesto, Zé, Luizinho, Madalena. As pessoas vão dizer, o Edinho está megalomaníaco. Não estou, porque eu pesquisei. Será o melhor centro de treinamento de futebol feminino do mundo. Eu fui convidado, Madalena, agora em novembro, a convite da La Liga feminina. Espanhola, né? Da La Liga feminina, que é a espanhola, para ir falar da experiência de Araraquara no futebol feminino na Espanha. Eu fui ver, e aí eu fui perguntando, eu visitei o centro do futebol feminino do Barcelona. Não é o centro de futebol feminino, é junto com o masculino. Eu fui visitar do Raio Vallecano, que também é um time tradicional de futebol feminino. Também é junto com o masculino. Fui visitar do Espanhol, que é em Barcelona também. Que é em Barcelona, que é outro time tradicional de futebol feminino. Também é junto com o masculino. Exclusivamente para o feminino, será o melhor do mundo, Luizinho. Araraquara terá o melhor centro de treinamento de futebol feminino do mundo. É isso. Que bom. E muito obrigado, minha gratidão a vocês. E um grande abraço ao povo de Araraquara. Minha gratidão por esses 4 mandatos que eu cumpri como prefeito. Recorde, né, Edinho? Ninguém nunca ocupou esse posto tantas vezes, em tanto tempo. É uma honra que eu carrego. Minha gratidão ao povo de Araraquara. Muita coisa eu poderia ter feito melhor, reconheço, mas também sei que deixo um legado muito importante para a cidade e certamente marcará profundamente a minha vida eu ter sido prefeito de Araraquara no meio da pandemia. Agradeço muito a Eliana Naim por ter sido a minha grande parceira na condução da cidade durante a pandemia. Agradeço a todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, agradeço a todas as servidoras e servidores da prefeitura. E certamente ali foi o momento mais difícil da minha vida. Eu nunca enfrentei nada tão difícil, mas também sei que as medidas que nós tomamos, elas foram importantes para que vidas fossem salvas, né? E certamente foi um momento difícil, mas que também eu vejo como um legado, né? E colocou Araraquara no Brasil inteiro como referência no combate à pandemia. Mas um Feliz Natal a todo o povo de Araraquara, um grande 2025, e Araraquara sabe disso, pode contar comigo em qualquer circunstância, eu tendo cargo, não tendo cargo, né? Eu tendo cargo em Araraquara, não tendo cargo em Araraquara, eu tendo oportunidade de ter representatividade, de ter algum tipo de influência, Araraquara sabe que pode contar comigo, e eu sou literalmente apaixonado por essa cidade, sou muito grato a Araraquara. Araraquara me acolheu quando eu tinha 5 anos de idade, e aqui eu construí a minha vida toda, aqui eu criei meus filhos, aqui eu quero criar netos, e aqui eu quero viver o resto da minha vida, né? E também que aqui seja o capítulo final da minha vida. Muito obrigado. Tá certo, Edinho, parabéns aí, viu, pelo trabalho, né, de 8 anos, e nós vamos fazer aqui a despedida do prefeito e convidando o atual, aquele que foi o ganhador, que esteja aqui também para fazer aí o início, um bate-papo sobre o início da sua administração. Vamos convidar, sabe, porque nós fazemos jornalismo independente, essa que é a realidade, ouvindo todos os cantos. Agora o Edinho nos trouxe uma notícia sobre a questão do futebol feminino que foi proibido até há pouco tempo. Até há pouco tempo também as mulheres não votavam. Agora, como o Brasil tem dívidas, não? É dívida com os negros, é dívida contra as mulheres. Agora, e contra os índios, então? Você sabe quem descobriu o Brasil? Você aprendeu na escola?
A gente descobriu o Brasil de um jeito. Chegou aqui, tinha um monte de gente. Como é que descobriu? Quem que foi? Dizem que, né? Foi invadido isso aqui, não foi descoberto. Isso aqui nunca foi descoberto. Então, isso tem que ser levado na escola. Eles falam que é escola de compartido, né? Não, quando você quer contar a verdade, eles não deixam contar a verdade, né? É interessante. Tem um samba enredo belíssimo da Mangueira, de 2019, que fala: desde 1500 tem mais invasão do que descobrimentos. É isso aí mesmo, né? Mas, enfim, ninguém quer discutir isso. Obrigado, Edinho. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já. Jornal da EP, porque informação é tudo de bom.